Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gilberto Meira, eu sou consultor jurídico tributário da Consult e estou aqui de volta para falar sobre um tema que tem sido bastante discutido e tem sido motivo de preocupação, de exaustão e de tratamento diferenciado conforme os estados, que é a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Sempre lembrando que esse é tema decorrente e recorrente da ação declaratória de constitucionalidade número 49 e que logrou êxito em favor do contribuinte, dizendo que não há que se falar em incidência do ICMS nas transferências. Sempre lembrando algo que nós costumamos fazer. Nós estamos falando em remessa de matriz para filial, filial para filial e filial para matriz. Não se confunda aqui o conceito com aquele dado a grupo econômico, que são empresas do mesmo grupo, coligadas, interligadas, subsidiárias e coisa do gênero. E por que nós estamos voltando ao tema? Por alguns motivos. O primeiro dele é que nós tivemos evolução do tema, mas principalmente por conta de uma sadia provocação de alguém que nos acompanha, e nós agradecemos muito, lá no episódio 21, né? E que fez uma sadia provocação extremamente válida no contexto das discussões, até porque foi feito com fundamento em parte, e a provocação diz respeito ao texto usado e vocês já entenderão o porquê que nós falamos desta forma. O texto em questão, e isso prova que nós lemos as mensagens que vocês postam lá, viu? Então fiquem atentos que nós vamos sempre estar respondendo. Inclusive mandei a mensagem para eles, olha, fica atento aos episódios, né? E esse é o episódio 38, onde nós iremos tratar da temática novamente. E a pessoa que nos chama a atenção, e eu peço licença para citá-lo, meu querido, é o Fausto Santana, né? E ele diz, há um mês, prezado professor, isso abre aspas, né? Este tema é muito interessante, contudo, há confusões importantes que contaminam a correta interpretação das normas já publicadas e a decisão do STF na DC 49. Perfeito. Continua ele. Às vezes, com todo o respeito, entendi isso, meu querido, parece que o senhor fica em cima do muro. Gostaria que o senhor fosse claro na sua posição em relação aos normativos. Na sua opinião, pergunta ele, no seu entendimento, a Lei Complementar 204 e os convênios 178 e 228 são inconstitucionais? Termina ele me mandando um abraço e eu devolvo com todo prazer um fraterno abraço a você, meu querido Fausto. E eu começo indagando, primeiro agradecendo, uma provocação extremamente sadia, faz bem ao direito, né? Sempre cutucando, porque se sabe que muitas vezes há muito mais a se tirar, dizendo que o tema ele tem várias vertentes. E convidaram meu querido Fausto e aqueles que talvez desconheçam a visitar outros momentos consultos e também as publicações que nós temos lá no nosso site da Consult, lá em notícias, onde nós já tratamos desse tema por diversas vezes. E lembrar que talvez não seja ficar em cima do muro, talvez porque não se conheça a completude da obra que nós vivenciamos. E eu explico. Nós já tratamos desse tema lá no episódio número 16, quando do então convênio 174, que foi rejeitado pelo Rio de Janeiro, e antes da sua rejeição, nós já havíamos alertado que havia um quê de inconstitucionalidade, porque convênio não é lei e não pode impor obrigações, isso é matéria de lei complementar, e isso acabou acontecendo com a rejeição. Posteriormente, nós tratamos deste tema, dentre outros, no episódio 20, neste episódio 21 e também no episódio 33. E se investigar, talvez em algum outro momento, nós tratamos dessa temática. Acontece, porém, contudo, todavia, que nós somos uma empresa de consultoria. Embora a minha formação seja de direito, eu não tenho a liberdade absoluta de sair dizendo que tudo é inconstitucional, sem ter noção das consequências que isso possa gerar. Tenho minhas convicções e eu farei, no dia de hoje, a pedido do nosso querido Fausto, lembrando que tudo que diz respeito ao judiciário tem que ser visto com muita serenidade. E
todas as vezes que nós mencionamos em discussões judiciais, nós dizemos, olha, tenha serenidade, faça uma avaliação do risco, da consequência, do benefício, relação custo-benefício, né? Todo profissional de contabilidade sabe disso, e das eventuais mudanças do vento das decisões. Sim, mudança dos ventos das decisões. E eu relato um fato que mostra o porquê que nós temos que ter esse cuidado. Quem não se lembra da discussão aí envolvendo a questão do diferencial de alíquotas de não contribuinte e a Lei Complementar 190, e principalmente envolvendo a discussão da inaplicabilidade no ano de 2022 por conta do desrespeito ao princípio da anterioridade anual e também a anterioridade nonagesimal. Por que a gente observa isso? Até um determinado momento, quem estava acompanhando a discussão sabia que nós tínhamos 5 votos favoráveis lá no ambiente do STF, conhecido como ambiente virtual ou plenário virtual, favoráveis ao contribuinte. A nossa expectativa era enorme de que sairíamos vitoriosos pela discussão. Até que a ministra Rosa Weber, então presidente, e já tendo votado favorável à discussão, foi visitada pelos secretários de Fazenda dos estados e lembrada da regrinha lá do artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e também de um dispositivo da lei que regulamenta a questão das ADINs e das ADCs, que ao magistrado, leia-se ao ministro, não é possível tomar a decisão jurídica antes de se considerar os efeitos econômicos e financeiros que ele possa gerar. E os secretários lembraram a ministra, então presidente, que aquilo iria causar um rombo significativo nos estados. E a ministra, compadecendo-se da situação, promoveu uma figura do direito processual chamada de destaque, pediu destaque. O que equivale a dizer que ela trouxe o julgamento da questão para o plenário físico. Também equivale a dizer que toda aquela votação que era favorável ao contribuinte, ela é esquecida, ou seja, nós reiniciamos o julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal para rediscutir o tema. Quando então tivemos a surpresa de não termos tido êxito no reconhecimento do princípio de anterioridade anual, coisa que até então tínhamos, e a manutenção da anterioridade nonagesimal, ou seja, o direito tem desses riscos e nós temos que ter muito cuidado quando orientamos uma discussão. Não me furtarei a dar essa posição, e até porque, como relatei, nós tratamos esse tema em outros momentos, em outros escritos, e mais que isso, quem conhece a minha obra, né, sabe que eu já discuti esse tema à exaustão. Este livro, de 2021, traz toda a estrutura de discussão que diz respeito aos convênios e que é uma referência na área, inclusive ele é prefaciado pelo professor Roca Rasa, e mais tarde, já em 2023, na 3ª edição do livro de substituição tributária, comentamos inclusive a questão envolvendo o convênio 93 de 2015, que envolvia a mesma temática, não nos furtando a nos posicionar. Lembrando, como já pacificamente reconhecido, que o Judiciário reconhece a partir do tema de repercussão geral 1093 que convênio não é lei, não pode impor obrigações. Mais que isso, nós tivemos nos últimos dias a evolução do reconhecimento da precariedade da discussão. Por quê? Quando nós tivemos a discussão dizendo, olha, vamos manter o procedimento até o dia 30 de abril, nós lembramos que a Lei Complementar 204, ela nasceu de uma discussão decorrente desta ADC, e ela, quando foi para a sanção presidencial, ela teve um veto no pretendido parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Complementar número 87, a Lei Candir, e que previa uma opção do contribuinte no débito do imposto para atender os princípios da não cumulatividade. E esse dispositivo, parágrafo 5º, foi vetado por Sua Excelência o Presidente, sob a alegação de que a sua manutenção geraria insegurança jurídica.
Eu não sei se conto eu, contam vocês, né, que na realidade o veto é que causou insegurança jurídica. Porque se nós tivéssemos estabelecido a decisão que originou a DC 49, como comenta o Fausto, nós não estaríamos trazendo essa discussão novamente à baila. Todavia, lembramos que o Congresso já está em discussão deste veto, o veto número 48, momentaneamente sobrestado desde o dia 3 de março, e que deve ser levado nas próximas semanas à discussão, tão logo seja pautada. O que explica, de certa forma, a orientação de precariedade que nós temos até o dia 30 de abril. E o cuidado que nós estamos tendo neste momento, meu querido Fausto, é dizer àqueles que nos assistem, olha, pelo menos até o dia 30 de abril, vamos aguardar para ver como vai ficar essa situação. Em todos os fóruns que nós participamos, nós temos chamado a atenção para esse detalhe. O que não quer dizer que nós não tenhamos convicção absoluta de antijuridicidades que envolvem o tema. Mais que isso, uma dica, e aqui é que vem a novidade que nós chamamos a atenção, no último dia 6 de março, nós tivemos conhecimento de uma liminar concedida em São Paulo, na 9ª Vara de Fazenda Pública, e depois nós vamos colocar o número do processo aqui na descrição, garantindo a não aplicação desta regra de transferência de crédito. Por quê? Porque na prática, o que se está dizendo é que nós vamos debitar, mesmo que chamamos isso de transferência de crédito. Então, este é um posicionamento alvissareiro e que, muito bem fundamentado, tanto na sua petição quanto na decisão, trazem uma luz. Mas nós lembramos aquelas surpresas do judiciário e que merecem atenção constante. Por quê? Porque isso ainda é primeira instância. E por mais que eu respeite o belíssimo trabalho desenvolvido pelos profissionais que sustentaram, eu teria ido até mais longe. E aí, o que agrada ao ouvido e aos olhos do nosso querido Fausto. Primeiro, nós citamos aí o tema 1093, coisa que não foi referenciado no petitório de quem solicitou a liminar. O tema 1093, que redundou da decisão lá do DIFAL, deixa bem claro, e isso é tratado no meu livro, nos 2 livros que eu trato da temática, convênio não é lei, não substitui lei, isso é matéria de lei complementar, então não tinha o condão de forçar a obrigatoriedade do débito. Nesse sentido, há uma antijuridicidade, uma certa inconstitucionalidade no convênio 178, sem dúvidas, porque ele extrapolou. Quem prestar atenção observará que o convênio saiu até antes da lei complementar. E se nós formos olhar, a lei complementar não é contraditória à regra da não incidência, ela apenas retirou o dispositivo que, na nossa concepção, era o mais importante de todos, que era o parágrafo 5º do artigo 12, que dizia da opção que o contribuinte tem em debitar o imposto nas transferências, tanto interna quanto interestadual, de forma a manter aquilo que nós chamamos de vaso comunicante, que é um direito do contribuinte. O crédito é um direito do contribuinte. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1, diz que nós não estamos, e a decisão, inclusive, do ministro Edson Fachin, deixou bem claro, nós não estamos diante de uma isenção ou não incidência. Há direito da manutenção de crédito. E há muito tempo atrás nós vaticinávamos também essa questão, dizendo, olha, criamos um problema. E essa decisão, embora muito boa e sustentada tecnicamente, criou um problema que não agradou ninguém, porque gerou uma desconstrução do sistema vigente. E tudo que é desconstruído leva tempo para ser organizado e ajustado. O fato é que a ADC 49 deixou bem claro que não há incidência. E quando me referi ao belíssimo trabalho da petição inicial que redundou na referida decisão, mencionando que eu teria ido mais profundamente ao tema, eu lembro que dos embargos de declaração, foram 3, os 2 últimos não foram recebidos porque são oriundos aí de amicus curiae, o amigo da corte, o ministro Fachin diz textualmente, fazendo referência a uma outra decisão do ministro Rafael Maia, lá na primeira página dos embargos, o seguinte texto. Primeiro, ele diz que a transferência é uma mera movimentação, um ato físico do processo produtivo. O professor Roca Haas, inclusive, sustenta a tese
de que é tirar do bolso direito para pôr no bolso esquerdo. Nós não estamos diante de uma operação. Então, exigir transferência de crédito, quando na realidade é um direito, é inverter, subverter a ordem da ADC 49, ou seja, a decisão oriunda do convênio, além de desrespeitar a regrinha do artigo 146 da Constituição Federal, que é tarefa de lei complementar, eu lembro, os 2 livros que nós tratamos do tema, tá? Foi feita em nível de convênio. Segundo, além de desrespeitar o princípio da legalidade estrita, ele desrespeita texto pontual, neste embargo nós temos, em que o ministro Fachin, abre aspas, diz o seguinte: este Supremo Tribunal Federal, a que compete manter a unidade e a autoridade da Constituição, que a opção de alguns estados em não tributar na operação interna e se entender pela tributação na operação interestadual decorrente do convênio 178, merece sim uma certa observação quanto à constitucionalidade. Mais que isso, vamos mais longe. Entendemos, inclusive, cabível o tema de repercussão geral, além do 1093, o 1020, que diz respeito ao ISS. Mas aqueles que conviveram com o drama do CEPOM, o cadastro do prestador de outro município, devem ter lembrança do então ministro, em que alegou que, a pretexto de se criar uma obrigação acessória para o prestador de outro município no destino, acabou por estabelecer um ônus tributário, muitas vezes duplo, produzindo um bis in idem, porque se recolheu o ISS no município de origem e também no município de destino, e por vias tortuosas, acabou gerando uma tributação. Pois então, acontece mesmo com o convênio 178. Além da questão envolvendo o extrapolamento do convênio no que diz respeito à própria lei complementar de 104, a decisão da DC, por vias tortuosas, eu acabo por tributar a transferência, em que pese eu chamar de transferência de crédito, em que pese eu usar custo de aquisição ou produção, eu estou obrigando a um débito, coisa que o convênio não tem este condão. Tudo isso convivendo com um momento em que nós temos aí, na prática, uma precariedade muito grande. Ou seja, argumentos de sobra contra a constitucionalidade há muitos. Mas, como dito no início do nosso comentário, nós temos que ter responsabilidade nas palavras que produzimos, lembrando que eu sempre digo, no tema, nós temos 2 decisões a tomarem e necessariamente são opostas entre si. Elas não são componíveis, são incompossíveis, por assim dizer. Eu posso ser feliz e fazer o que está sendo feito até o dia 30 de abril, quando então nós teremos novidades, ou a manutenção do que está aí, ou uma nova tratativa. Lembrando que nesse interregno nós temos uma esperada apreciação do veto, oxalá o Congresso derrube o veto, porque na nossa concepção segurança jurídica é a manutenção do citado parágrafo 5º, né? Ou então, eu posso ter razão. O problema é que ter razão, eu tenho que estar bem fundamentado, tenho que estar ciente dos riscos que eu vou correr, das consequências que advirão e, principalmente, da mudança de entendimento, porque o fato do Gilberto, de qualquer outro profissional, ter convicção absoluta da inconstitucionalidade, não significa dizer que o Supremo Tribunal Federal chegará à mesma conclusão. Isso é a graça do direito. Então nós temos que estar preocupados. De qualquer forma, eu lembro, você quer ter razão? Prepare-se para discutir. Lembrando aqui, Sun Tzu, na arte da guerra, servis pacem para bellum. Ou seja, se quer a paz, se prepara para a guerra. E esteja preparado, inclusive, para uma derrota, como aconteceu no exemplo que eu citei do diferencial do não contribuinte. Ou então, você pode ser feliz e aguardar o andar da carruagem até o dia 30 de abril, quando então nós teremos novidades. De qualquer sorte, quero crer que com isso nós desçamos do muro, né, meu querido Fausto, e tenhamos trazido aí alguns indícios. E espero, assim como você comentou no episódio 21, seu comentáriozinho aqui na descrição.
Tá ok? Por enquanto, era o que nós pretendíamos dizer, lembrando aqueles que nos acompanham, façam como o Fausto, ponham lá suas observações, seus comentários, dê o seu joinha, é muito importante que vocês deem o like para que este vídeo ganhe uma reverberação na rede, divulgue, e certamente este em especial deve trazer, porque ele traz fundamentos aí de validade jurídica, na nossa concepção, bastante fundamentados, bastante alicerçados e que poderão auxiliar efetivamente numa decisão futura. E não esqueça de se inscrever e divulgar nosso trabalho. Por quê? Porque toda vez que você tem um novo vídeo, você é comunicado do fato. Agradecendo aqueles que nos assistem, em especial você, meu querido Fausto Santana, nós esperamos aí seus comentários, aqueles que quiserem podem também mandar para o nosso e-mail de contato, momentoconsulte@consulte.com.br. Era o que nós poderíamos dizer de forma até resumida e um pouquinho mais elastecido em relação aos vídeos anteriores. De qualquer sorte, porventura, iremos voltar ao tema se assim for necessário. Até a próxima!